Fala, minha galera! Aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda, do melhor canal de história do mundo, o História para quem tem pressa. Hoje nós iremos ver na aula os persas, eles que formaram um dos maiores impérios que o mundo já viu, predominando com uma única moeda e com um grande governo espalhado por seu vasto território conquistado. E é por isso que eu digo: sente-se, faça aquilo que quiser, mas se segure, porque a gente vai viajar na história. Vai falar de história? Então fala comigo, bebê, porque nós vamos ver uma das maiores civilizações ou impérios que o mundo já viu. E eu estou falando do Império Persa. Então se segura porque nós vamos ver a melhor aula de história do Nordeste. E eu digo uma coisa a tu, se inscreve no canal, compartilha, deixa teu like e não esquece de comentar para fortalecer a gente. E eu vou mandar um salve aqui para toda a galerinha que está me acompanhando da minha cidade queridíssima de Gravatá. E para você também que quer ser falado no meu vídeo, comenta aqui embaixo, não esquece. Vamos lá. Vocês sabem, né? Quem estuda comigo, tu que estuda comigo, tu sabe que para estudar a gente tem que se situar no local, na questão onde vamos estudar. Então, para isso, nós teremos que saber qual era a localização e também a origem histórica desses peças, né? A antiga Pérsia ela estava localizada lá no território onde está hoje o atual Irã, lá na Ásia. Eu vou mostrar um mapinha para vocês depois para que vocês se situem melhor, né? A sua ocupação desse território começa mais ou menos lá há 5.000 anos antes de Cristo. E os persas, gente, ó, são antigos, lá pertencia ao grupo étnico dos índios europeus, que essa galera se chama os arianos, né? Foi uma denominação dada para este povo que vinha daquela mesma região ali e se espalhou pela Europa. E aí a galera chama de arianos, mas não é o ariano que vai surgir lá durante a Segunda Guerra, apoiado por uma ideologia de Hitler, não, viu? Esses povos arianos, quando falamos da antiguidade, fala-se sobre como foi e quem são esses povos que surgiram nesse período, certo? Dos primeiros. Né? E uma característica deles, né, que são brancos, de olhos e cabelos escuros. E dois grupos vão se destacar na ocupação desse território persa, que vão causar vários embates pela disputa territorial e também para se tornar o maior império entre eles, né, o hegemônico. E isso é uma característica geral dessa história que acontece na antiguidade. Belezinha? Ressalto aqui que esse é o último povo da história oriental que nós estamos vendo. Então, na próxima aula, veremos os primeiros povos do Ocidente, começando pela Grécia. Então, se tu está aqui, já saiba que próxima semana temos, na quarta-feira, outra aula da Grécia. Belezinha? A galera que se destaca esse povo que se destaca, esses dois grupos que vão se destacar, são os medos e os persas, né? Os medos que ocuparam o norte e formaram um grande reino, mesmo fazendo com que os persas fosse um grande império, um grande reino, na verdade, mas na parte sul desse território onde era o Irã, tá certo? Outra coisa interessante é que os médios foram os primeiros a se estabelecerem naquele território, criando uma hegemonia de muitos e muitos tempos, né? E também ali foi dominado pelos persas, até que no reino de Astíages, chamado Ciro, da família de Arquimenides derrubou o rei e acabou unificando os dois reinos em um só, lá no ano de 550 a.C., tá certo? Então isso fez com que esse reino pudesse prosperar e se tornasse posteriormente em um império. Esse mapa ao lado aqui você consegue ver um pouco do território ocupado posteriormente, quando o império se unifica e logicamente avança conquistando outros territórios, né? Você consegue ver ali um pedaço do Egito, também um pedacinho da Arábia, certo? E um pouquíssimo da Índia. As delimitações do império ia nessa linha vermelha mais escura. E a área ocupada, além de ser uma área territorial também do mar, é essa vermelho claro, tá certo? Belezinha? Então, vocês acabam de se situar na questão geográfica da ocupação desse império grandiosíssimo que é o Império Persa.
Então, para entendermos um pouco sobre a história dos persas, é preciso entender de onde vem esse termo da Pérsia, que é originário de uma região ali do sul do Irã, conhecida como Persis ou Passa. Não é teu passa aí do teu lado, não, é o Passa de Pérsia, tá certo? E com S, né? Posteriormente, também por meio dos gregos, esse nome será difundido e passa a ser utilizado no mundo todo ocidental para designar toda a planície iraniana que foi ocupada anteriormente pelos persas, está certo? Hoje também não existe mais essa denominação para aquela região, porque o governo do Irã, por volta de 1935, solicitou a utilização do nome Irã em vez do persa, né? Que também essa denominação persa e iraniano fica muito tempo porque ela significava como terra dos ários, que fazia menção aos povos que ali ocuparam, os arianos. Belezinha? Entendido? É muito fácil, muito massa estudar os persas, gente. Para a gente entender um pouco dessa história, né, da história desse povo, nós temos que olhar alguns eventos que são de suma importância e que a gente vai discorrer um pouco lá na frente sobre eles. Mas, de início, eu queria que vocês entendessem que Ciro é ele que será o cara, né, o Ciro Grande, ou Ciro II, que dará início à expansão do Império conquistado na Babilônia em 539 ou 539 a.C. E com a morte de Ciro, né, o Cambeses passa a governar a Pérsia e conquista o Egito na Batalha de Pelusa. E daí vai ser Dario seu sucessor, sendo ele considerado o Dario um dos maiores e ele mesmo sendo o imperador, o fundador do maior império persa já visto, tá certo? E é por isso que é de suma importância que a gente analise primeiro esses eventos para conseguir entender os acontecimentos. Belezinha? E os persas têm uma questão, né, de chamar todo grande imperador de o Grande. Dario I, o Grande, também está aqui ó, na imagem à minha esquerda. Eu sou importante igual a ele, estou bem pertinho dele. Dario I ele sobe ao trono lá em 521, como havia dito, né, ampliando as fronteiras dos persas, tornando o Grande Império, esse que foi conhecido naquele mapinha lá anterior, tá certo? Ele esmagou também as revoltas dos jônios gregos na batalha da Maratona em 490 a.C., que nós vamos ver falar sobre os gregos depois dessa aula. Então eu peço que você fique por aí no nosso canal, se inscrevendo, dando like e comentando, viu? Porque nas próximas aulas veremos um pouco mais sobre a Batalha da Maratona. Aí, com essa questão do Império ser de ultramar, conquistar vários territórios, né? Ele vai fazer várias medidas para que fosse possível organizar esse império, sendo uma característica peculiar deles, mas muito diferente das características gerais dos povos que ocuparam essas regiões aí durante a história antiga, tá certo? Porque primeiro ele vai criar as satrápias, né, que são espécies de províncias governadas por alguns governadores escolhidos por Dario para conseguir administrar melhor essas terras, que também a gente vai ver bem descritivamente falando sobre as províncias. Além disso, ele cria um sistema de moedas chamado Darico, que é a primeira moeda internacional. Isso é algo muito importante, porque além de ser a primeira internacional, ela vai fazer com que o comércio daquela região seja maior, porque a unificação de uma moeda não exige que todo o comércio seja feito através de escambo, mas sim através de um laço que pode ser utilizado em qualquer província ou satrápia, está certo? Além disso, ele criou um dos primeiros sistemas de correios, né, para que fosse melhor administrar tanta terra conquistada por eles, porque o império era vasto, não brinque não. Além disso, outra coisa importantíssima, né, que a gente fala muito das estradas gregas, das estradas romanas nos dias de hoje, mas esquecemos das construções das estradas feitas pelos persas, que através dessa dominação não só marítima, mas territorial desse grande império, também vai existir uma grande troca cultural. Sabe por quê? Era peculiar dos persas, quando dominavam as regiões, como ocorreu no Egito, deixar com que essas galerinhas cultuassem livremente a sua religião ou sua cultura, só pedindo um pouquinho de imposto. Pagava-se imposto, um pouco de dinheiro para você conseguir fazer sua adoração. Mas diferente dos demais povos que dominavam e destruíam tudo, os persas tinham essa questão de conservação e aprendizado também dessa troca cultural.
fazendo com que os outros países, posteriormente, né, mas na verdade as outras civilizações aprendessem muito com esse povo também. Então, para a melhor organização desse grande e vasto império, né, através das satrápias, ele cria um grupo de fiscais conhecidos como os olhos e ouvidos dos reis, do rei. Guarde bem isso, porque são eles que serão uma espécie de governadores para conseguir fazer com que ele conseguisse administrar tanta terra que foi conquistada através dos embates, né? Aqui ao lado vocês vão conseguir enxergar uma imagem esplêndida de uma das construções onde também existia essa questão administrativa. Então, esses ouvidos do rei foi de grande importância porque levou o império que já conquistaria o Egito e a Mesopotâmia, também a Fenícia e a Palestina, a uma guerra desastrosa contra os gregos, as guerras médicas, né? Porque eu não conheço um único imperador na história ou um único império que não tentou dominar vários e vários territórios. Afinal, a característica do império é a dominação de outros povos e outros territórios na qual não fazem parte de suas origens, né? Mas isso é uma coisa interessante porque também não conseguem chegar até o fim, tá certo? Então essa guerra aí, as guerras médicas, foi uma das maiores guerras causadas, né, pelo imperialismo persa na Ásia Menor, que depois será uma questão da sua decadência. Então, só um adentro aqui, essa imagem aqui se refere a uma tumba, tá certo? De Xerxes, né? E aí é bastante linda essa obra de construção e é bastante famosa também no meio da internet. E ainda como uma característica geral desses povos antigos, da história antiga oriental, está essa questão da sociedade, né? Que é estamentos ou também chamadas de castas, né? E aí a gente vai ver um pouco das características da sociedade persa. E aqui nessa imagem demonstra um pouco do cotidiano da vida dessas castas, dessa sociedade. Então, assim como nas outras civilizações da antiguidade, a sociedade persa estava dividida em rígidas camadas sociais que são chamadas de castas, né? Essas castas, vocês sabem que é aquele que nasceu de uma forma no caso, se eu nasci escravo, serei escravo pela minha vida toda, ou meus filhos e descendentes, também chamados de estamentos, na qual a gente já vem retratando aqui em todas as aulas sobre o Oriente, sobre essa antiguidade oriental. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que você clique aqui em cima no card que vai aparecer e seja encaminhado para as outras aulas, certo? Então, as camadas mais elevadas possuíam sempre mais privilégio, como também deveres nesse mundo persa, porque eles ocupavam cargos administrativos. Já os camponeses, embora eles fossem livres, viviam miseravelmente e eram muito explorados para abastecer e dar vida, custos, meios de viver para as camadas superiores, como os nobres, belezinha? Por último, vinham os escravos. A sociedade também era uma característica dela ser patriarcal, dominada pelos páteres, os pais de família ou os chefes de famílias, sendo eles homens. Belezinha? Esse gráfico aqui ao lado você vai conseguir observar melhor como está essa pirâmide da sociedade persa, como ela era organizada, né, na forma hierárquica. Primeiro, lógico, o rei, embaixo as aristocracias, né, as famílias que são de grande importância, que dominam e ocupam as satrápias, né, a nobrezas, que são os grandes, que fazem parte também dos comerciantes, os pequenos comerciantes, que já é os artesãos e soldados também, e os camponeses, né, que fazem parte, todos eles, da produção alimentar dessa galerinha aí, porque nem só de comércio vive o homem. E aí outra coisa interessante falar sobre a exploração desses camponeses é que eles eram obrigados a entregar a grande parte das produções agrícolas deles para os donos das terras, né, que são na maioria das vezes os nobres, nesse caso aqui dos persas, os aristocratas, belezinha? E os escravos e prisioneiros de guerra que formam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados na construção dos palácios e obras públicas, sendo eles a maior parte da população camponeses, pobres e também os escravos. Belezinha? E essa escravidão, você já bem sabe, não é como a nossa moderna, a nossa não, a moderna, né? A minha não, Deus me livre, mas a moderna, na qual se estava ligada a uma coisa sobre cor ou domínio religioso, mas sim sobre guerras. Belezinha? Então podemos avançar. Então aqui nessa imagem vocês conseguem ver as satrápias, né?
as cidades que são governadas pelos governadores, né? O olho e os ouvidos do rei, escolhido por eles para melhor, Dario no caso, que foi o cara que inventou isso, conseguir melhor administrar todos esses territórios. Imagine aí, na antiguidade aí, o cara administrar isso por vias das estradas. Por isso que as estradas eram um meio importante para o governo da sua organização administrativa, porque além delas de ter essa questão do escoamento das suas produções ou do comércio, é importante também para entregar as mensagens e a comunicação entre esses governadores, tá certo? Então esses sátrapas, eles possuem um imenso poder porque governam um grande território com uma grande ou uma relativa ali autonomia, porque eles deviam de toda forma recolher tributo para o rei, mas dessa forma o poder presente naquele território antes de chegar ao próprio imperador era o governador da lei, certo? Além de recolher os tributos, era outra característica comandar as tropas e aplicar as leis que são feitas pelo rei naquele local. Belezinha? E por meio dessas medidas ou normas, editos e leis, a administração imperial mantinha controle sobre as esferas da atividade civil, né? Religiosa e também militar, deixando os demais assuntos e aos cuidados dos satrápias, fazendo com que o rei se concentrasse na forma de como administra, de controla a sociedade civil como um todo, mas que quem comandasse as cidades, fizesse ser aplicadas as leis, fosse o governador. O rei só ia se ocupar com guerras e etc. e outras situações, tá certo? Aqui na imagem você vê um desses governadores. Como bem já falado, né, a questão da comunicação que é de extrema importância, mas só existe essa extrema importância para isso porque existe várias terras conquistadas e, além das terras, um grande comércio, né? A formação do império colabora para a expansão do comércio como uma atividade importante. Além disso, o território persa passava por rotas de caravanas comerciais ligando a Índia, a China e ao mar Mediterrâneo, e era chamada de Rota da Seda, porque é uma das grandes coisas que os persas, até nos dias de hoje, os dias atuais, comercializam em grande escala a seda, que é bastante cara, venhamos e convenhamos. Né? Outra coisa é a questão comercial, porque o comércio acaba impulsionando a indústria de tecidos e luxos, além dessas joias aqui maravilhosas, mosaicos e tapetes de rara beleza, fazendo com que seja um grande marco desse povo persa. E a comunicação entre as províncias foi melhorada pelas estradas construídas lá no início e que foi se desenvolvendo para que conseguisse unificar não só o comércio, mas também essa entrega de comunicação comunicativa para a melhor administração. Então, minhas ferinhas, a economia persa estava baseada principalmente na agropecuária, né, e no comércio. Mas na característica agropecuária, a gente destaca a criação do gado e na exploração de minérios, né? Dárico, 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 Dárico. E é por isso, minha gente, que a economia persa estava baseada, vocês sabem, principalmente no comércio, mas também na agropecuária, fazendo com que eles fossem exímios criadores de gado, mas também ótimos na exploração dos minérios, né? Que é através dessa exploração do minério que se encontra o ouro, e desse ouro ou ferro também é produzido as moedas, que são de grande importância para a sobrevivência desse império. A agricultura funcionava graças à irrigação com a utilização de águas das montanhas, né, por gravidade. E é interessante ressaltar isso, porque eu vou produzir um vídeo separadamente para vocês verem como funcionava mais essa forma de irrigação, que é muito massa e vocês podem também pesquisar por fora. E aí, o Darico, que é a moeda, né, foi criada para servir como moeda do Império Persa, e é a primeira moeda internacional já que nós temos conhecimentos da história. Cunhada através do ouro, acaba estimulando o comércio e, consequentemente, o artesanato e a unificação de um reino, porque a unificação do reino também passa pela unificação de uma moeda, certo? Chegamos lá no exército persa, né, que é um dos maiores exércitos da antiguidade, porque para dominar o território e mantê-lo, não basta ter uma organização administrativa, mas também uma repressão, uma utilização da força sobre esse território ou sobre esses civis, né? Por isso que o exército persa é um dos maiores que a gente já viu.
Segundo Heródoto, os persas eram educados desde criança com 3 ensinamentos fundamentais. Primeiro era não mentir, segundo, atirar com arco e flecha e montar a cavalo. Então, essa montaria e essa flecha, gente, fazia parte da característica dos persas na questão militar. Belezinha? Possuíam uma tropa de elite chamada Os Imortais no exército. Era a guarda real que lutou também nas guerras médicas. E ao falar das guerras médicas, é preciso a gente destacar que é uma das maiores guerras pelo mundo antigo, onde os gregos acabam se unindo, né, às suas cidades-estados pela primeira vez, derrotando os persas e acabando com a sua grande hegemonia e grande parte do seu império. Belezinha? Então, dessa forma, a gente vai agora para a resolução de questão. E se você chegou aqui, eu não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê like, porque é de extrema importância para esse conteúdo conseguir a repercussão por aí. E além disso, a continuar, porque eu não tenho o que fazer se vocês não estiverem aí. Eu vou dar aula para quem? Então esteja aí sempre comigo, acompanhando nossas aulas. E é por isso que a gente vai resolver uma questãozinha aqui, para que a gente consiga exercitar o conteúdo. Só uma ressalva aqui que acabou passando despercebido na aula é que a religião que tinha os persas era uma religião monoteísta, porque além da religião no mundo antigo ser parte do uso do poder, essa religião também acaba com o monoteísmo, ajudando para a unificação desse povo. Além disso, eu destaco aqui a religião monoteísta como taoísmo, tá certo? A religião baseada no bem e no mal dos persas, coisa que a gente vai destacar e vai falar também nas outras aulas posteriormente, como material separado sobre as questões culturais e religiosas do mundo antigo, tá certo? Então vamos para a questão. Para facilitar a administração do vasto território persa, foi estabelecida a divisão do império em satrápias, que consistiam basicamente em províncias governadas por pessoas designadas pelos reis persas, e conhecida também como sátrapas. Os sátrapas muitas vezes não passavam confiança aos reis de sua honestidade, e por isso funcionários eram designados para monitorá-los. Estamos falando de quem? Então a gente está perguntando aí na questão que, olha, os sátrapas eles não faziam o que tinha de ser feito, por isso o rei também não confiava muito na sua honestidade, porque eles tinham certa autonomia, né? O território era grande, então era necessário a gente escolher alguém, era necessário eles escolherem alguém para olhar aquele rei. O governante. E é por isso que a gente sabe já qual é a resposta que foi citada na aula. Mas letra A, os corvos do rei, está incorreto. Olhos e ouvidos do rei seria o correto, né? Porque foi assim como foi definido por Heródoto, que ficou conhecido a função desses funcionários que olhavam como funcionava, como estava trabalhando esses sátrapas, tá certo? Emissários do rei também não. Portadores das boas-vindas do rei, olha, boa-vinda aí, eram os caboetas. Enviados de Zaratustra, nada a ver. Então, se você chegou até aqui, deixe teu like, compartilha, se inscreve. Muito obrigado por estar aqui, porque sem vocês eu também não estaria gravando essa aula. Então, um grande abraço e até a próxima.